bem-vinda à nossa programação. Nós estamos muito felizes em estar te recebendo aqui. E o que nós gostaríamos para iniciar essa nossa entrevista? Que você falasse um pouquinho sobre como é que está nesse momento de pandemia o movimento tradicionalista no estado do Rio Grande do Sul. Bom, as entidades tradicionalistas, elas foram as primeiras a serem fechadas em virtude da pandemia lá no início do mês de março, né? No dia 13 e 14 de março foi o último dia que as entidades fizeram o evento. E com certeza serão as últimas a serem reabertas agora, eu acredito que depois que nós tivermos a vacina. Mas ontem o governador falou que alguns eventos ele vai liberar a partir de segunda-feira. Então nós estamos ansiosos também para saber se eles vão liberar os CTGs, né? Ou é só as casas noturnas, ou enfim, qual é o tipo de evento que vai ser liberado a partir de segunda-feira. Nós estamos passando por um momento difícil, no mês que se comemora os festejos Farroupilha, as entidades estarem fechadas, as pessoas têm saudade da música gaúcha, têm saudade das entidades, têm saudade da dança, têm saudade do abraço presencial, têm saudade da fala do olho com olho, como nós éramos acostumados, têm saudade da nossa gastronomia. Enfim, nós temos estamos saudosos de todos os nossos usos e costumes do Rio Grande do Sul, porque fazem 6 meses que nós estamos praticamente isolados do mundo. Estamos só no mundo virtual. É importante o mundo virtual, mas não é a mesma coisa do que a parte presencial. Presidente Gilda, fala um pouquinho para a gente como é que o movimento tradicionalista gaúcho vê hoje a nossa cultura colocada para os mais jovens, para as juventudes. A gente sabe que tem protocolos de educação que trazem uma proteção aos elementos da nossa tradição para que eles sejam, ensinados nas escolas, para serem ensinados às crianças. Então, as crianças participam de projetos artísticos. Na história é contado a nossa história do Rio Grande do Sul, essa passagem que tivemos, com a nossa Revolução Farroupilha. Como é que vocês estão vendo tudo isso? As crianças têm a essência da nossa cultura ou nós estamos perdendo esse grande valor cultural que nós temos? Como é que vocês veem isso? Não, nós não estamos perdendo, por mais que nós estamos isolados dos mundos presencial, nós estamos com as tecnologias. E a gente que tem são mais experientes, que tem mais uma idade, nós não estamos acostumados com as tecnologias e com as mídias eletrônicas, com as plataformas, enfim. E as crianças e a juventude nos proporcionam isso. Então eles também estão interligados. E eles não estão desconectados do mundo da dança, não estão desconectados do mundo das histórias. Eles poderão estar desconectados da presença física, de ir na escola e não poder dançar com o coleguinha a dança tradicional. Ir para a escola e não poder dançar o shot ou a vaneira. E ir para a escola, não poder ir para a escola para contar a história da Semana Farroupilha, enfim, uma série de diálogos que nós éramos acostumados presencialmente e hoje nós temos que fazer só virtualmente. Ok. Presidente Gilda, participa junto conosco pela TV Serra o jornalista Leandro Adamati, que também vai conversar com você, vai lhe fazer alguns questionamentos. Pois não. Ótimo, obrigado, Edinho. Eu quero cumprimentar a presidente do nosso MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho, a presidente Gilda. Presidente, a gente sabe que o ano é completamente atípico, diferente para todos. E nós estaríamos, se fosse numa época comum, normal, no ápice, no auge dos festejos gaúchos pelo Rio Grande do Sul afora. Muitos acampamentos, muitos piquetes, muitas comemorações. De uma forma geral, aqui no estado do Rio Grande do Sul, teremos alguma atividade presencial ou estas comemorações elas estarão tomando praticamente todo o caminho virtual, presidente? Nós não temos conhecimento, a não ser pequenos grupos de cavalgadas que acenderam a chama.
este que nós temos conhecimento. Evento presencial, nós não temos nenhum conhecimento que tenha ocorrido no Rio Grande do Sul ou no Brasil. Porque nos outros estados, onde que nós temos CTGs, também eles comemoram os festejos Farroupilha ou a Semana Farroupilha, que a Semana Farroupilha, ela é de 14 a 20 de setembro. Então, nós não temos tido notícia dos nossos colegas presidentes dos outros estados e nem dos patrões e coordenadores das nossas regiões tradicionalistas aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente sabe que está muito forte é a presença virtual em todos os municípios, com as lives, fazendo shows, fazendo o Pague Leve. As entidades se remotivaram, elas se incentivaram e se reinventaram, né? Nesses tempos aonde que desde março até agora nós estamos no tempo da pandemia, e a pandemia fez nós nos reinventarmos no sentido de que ou nós entramos nas eras virtuais ou nós íamos ficar atrasados também. Sim. A senhora acha, presidente, ou qual é a sua visão também sobre todo esse momento? Porque a cultura gaúcha, o nosso tradicionalismo, ele é muito de presença física, de encontro, como a senhora mesmo disse, de olho no olho, do contato entre as pessoas. Neste ano, é possível manter a tradição com esta metodologia virtual, desta forma? Qual é a leitura que a senhora faz sobre isso? Ela é possível, mas não na quantidade e na expressividade que nós acostumávamos os anos anteriores. Porque nem todos os municípios estão fazendo a parte virtual. E a parte presencial, todos os municípios faziam, uns com menos potencialidade e outros com menor potencialidade. Então eu vejo que este ano, para nós não perdermos o significado das festividades Farroupilha, o significado das comemorações que nós fazíamos, as entidades fizeram dentro das possibilidades de cada um o que foi possível, né, na parte virtual. E muitos acharam que não era necessário e não fizeram. Mas eu acredito que a partir de março, fevereiro, março, que nós tenhamos a vacina, nós possamos voltar na plenitude da realização dos nossos fandangos, dos nossos tradicionais jantares nos CTGs, nas nossas festas, nas entidades tradicionalistas, né? No recebimento do nosso associado, da nossa comunidade, através do braço amigo, do abraço amigo que nós tínhamos e também do aperto de mão. E a mesma coisa o nosso chimarrão, né? Que passa de mão em mão e agora a gente tem que ir cada um com a sua cuia. Certo. Nesse período de transição, porque a gente se prepara, acredito eu, né, presidente Gilda, já para uma transição de fim de pandemia, de saída desta pandemia, de que forma a senhora acredita que vai ser a retomada das atividades para o tradicionalismo? Voltaremos a ser o que éramos antes da pandemia ou teremos uma retomada dentro de uma outra modelagem, de uma outra forma? Eu acho que, pelo que a gente tem sentido das entidades tradicionalistas, porque quem pode fazer a retomada são as entidades. E a gente não sabe, com a crise financeira também que abalou, porque as entidades fechadas, elas não conseguiam recursos financeiros para os seus compromissos. Então, nós não sabemos ainda se algumas entidades serão fechadas por decisão das patronagens ou não. Então também a gente não sabe em qual o meio legal que foi prejudicado esse sentido de reabertura das entidades ou não da reabertura das entidades. Umas com maior potencial e outras com menor potencial. Então tudo isso o tempo que vai nos dizer, né? No momento que nós formos liberados é que nós vamos ter a justificativa necessária para se realmente
a pandemia atingiu as entidades, atingiu os tradicionalistas ou não atingiu os tradicionalistas. Certo. Inclusive também um grande evento desse ano que acontece anualmente em Santa Cruz do Sul, o Encontro Nacional, o ENARTE, Encontro Nacional de Arte e Tradição, também está suspenso, né, presidente? Exatamente, nós cancelamos todos os eventos presenciais do movimento tradicionalista gaúcho, porque todos são aglomeração de pessoas e nós primeiro precisamos preservar a vida e a saúde das pessoas e depois os eventos. Então, nesse sentido, o Conselho Diretor, né, nos auxiliou de nós cancelarmos e transferirmos todos os eventos para o ano de 2021. Desde que tenha condições também de realizar os eventos, né? Nós temos a festa campeira, nós temos o concurso de prenda, que o concurso de prenda é a ciranda cultural de prenda, nós temos o entreveiro de peão, que é o concurso de peão, nós temos a convenção, que a convenção também não saiu em julho, esse ano nós faremos uma convenção extraordinária agora este mês de outubro, provavelmente é virtual, porque ainda nós não temos condições de fazer a convenção presencial. Então, tudo isso também abalou um pouco as pessoas que eram acostumadas a frequentarem os eventos do movimento tradicionalista gaúcho e não tiveram esta capacidade, nós não tivemos essa capacidade de a realização em virtude da pandemia, né? Por isso que não foi realizados os eventos. Perfeito. Edinho, com você ali nos estúdios da Bitcom TV em Caxias do Sul. Bacana, né? Muito obrigado, Leandra Damati. E claro, também nós estamos muito felizes, né, de estar conversando hoje com a presidente Gilda, que está junto com a gente para tratar sobre esses assuntos, né? Mas, Gilda, eu gostaria que você falasse um pouquinho, com o seu conhecimento, sobre a importância dessa data que está se avizinhando, o nosso Dia do Gaúcho, o dia 20. É uma história muito bonita, que não podemos perder toda a essência que há por trás dela. A gente vê que na visão do Império, que era na época, foi muitas coisas apagadas. E nós temos que sempre deixar este legado, né? Sempre ele não somente escrito, mas propagado, para sempre passar para as nossas futuras gerações a importância de cada um de nós sermos gaúchos. E entendermos, né, o que é hoje uma pilcha, a prenda, né? Entendermos os nossos valores, a nossa música. A nossa música é linda, né? A nossa música se expressa de uma forma belíssima, né? Entender hoje por que nós somos, né, considerados um povo que ama o churrasco, que tem a valorização do churrasco. Gostaria para explorar um pouco o teu conhecimento, presidente, você falasse um pouco sobre essa história para reavivar a nossa audiência que está acompanhando, para que todos nós entendamos a preciosidade de termos esse dia 20 consolidado, né, como o Dia do Gaúcho, mas para nós, na verdade, é o dia da nossa revolução, né, o dia que marca esse nosso período revolucionário. Com você, presidente. Bom, nós temos que, sobre a Revolução Farroupilha, ela tem muitos autores que justificam a sua revolução. Para não ser muito extensa, eu só tenho que dizer que a revolução foi uma revolução por ideias, e essas ideias praticamente hoje elas estão ainda, porque foi uma revolução reivindicatória. Ela reivindicava muitas atividades que hoje ainda nós podemos reivindicar do governo federal e que ainda nós não somos contemplados. Então eu entendo que foi uma ideia, depende do autor que tu for ler, uma revolução de ideias e reivindicatória, né? E hoje nós, no caso no dia 20, é o início da Revolução Farroupilha de 1835. Então nós podemos dizer que é uma revolução que nos deixou como um legado dos nossos heróis que lutaram por nos deixar um Rio Grande livre e soberano. Então, isso que nós podemos, para ser bem prática no conteúdo da história da Revolução Farroupilha, porque se nós formos
trazer a história no seu conteúdo maior. Nós vamos aqui ficar 4, 5 até meses falando que nós temos história para contar da Revolução Farroupilha, de todos os nossos heróis e de todos os feitos que eles fizeram, uns mais e outros menos. A questão da pilcha, a questão do churrasco, a questão da nossa música, nós retratamos. A nossa pilcha, ela é escrita após a Revolução Farroupilha. Ela é uma pilcha não contestada, mas uma pilcha montada pelo menos para as mulheres, porque as mulheres, elas copiaram alguma coisa da Europa para poderem ter os seus vestidos hoje de preto. Então nós não temos muita coisa, muita história da pilcha da mulher no Rio Grande do Sul, a não ser os nossos autores que escreveram a pilcha. Agora, o homem, ele tem a sua história da Revolução, não da Revolução Farroupilha, mas de outros tempos, onde que a pilcha, ela já tinha sido, principalmente a bombacha, que era conhecida como a calça larga, né? Ela já vem de outros fatos históricos que traz para nós. A nossa música, a música, ela conta a história do campo, ela conta a história nossa, ela conta a história do pago, que nos reproduz o que o Rio Grande tem de belo e de satisfatório para que os nossos artistas possam refazer o seu conteúdo musical no dia a dia. A gente fica maravilhado de ouvir esses relatos, porque a gente começa a fazer uma junção e entender, né, como a bravura de muitos homens e muitas mulheres, não somente no questão da revolução em si, mas para poder fazer com que essa terra frutificasse, né, para poder escoar a produção através, né, ali das carreteadas, as mulas que subiam, né? Inclusive aqui nós somos de Caxias do Sul, tem um legado tão bonito nessa nossa comunidade, né, que era a rota dos tropeiros. Os tropeiros passavam por aqui e se dirigiam, né, em direção a São Paulo, subiam para aquelas localidades, e aqui a gente tem esse legado de termos, né, aqui um dos pontos que marcavam a passagem de tudo isso. É uma situação, um ponto específico que nos alegra e que nos faz entender que o Rio Grande do Sul foi feito com muita bravata, com muita coragem, com um trabalho, né? E é tão bonito, Gilda, eu chego a começar até meio que me emocionar de ver o quanto a prenda foi fundamental ao lado do gaúcho. Muitas vezes pegando em armas para poder defender, né, defender a propriedade, de defender, né, a casa, defender a honra da família, defender os filhos, auxiliando o marido na enxada, no campo. É um belíssimo trabalho. O Rio Grande do Sul hoje está alicerciado onde está, graças a esse trabalho pujante que foi realizado por muitas pessoas. Gilda, eu quero lhe agradecer de todo o coração. Eu quero te parabenizar, né, Gilda, porque a gente estava buscando entender um pouco mais do contexto, da tua essência, da tua história, e nós vemos que, falando em prenda forte e firme, você também é uma prenda forte e firme por estar presidenciando, né, um MTG, também enfrentando aí suas lutas, mas deixando um grande legado também, tá, Gilda? Com certeza. Nós que agradecemos, ficamos muito gratas por esta oportunidade de nós conversar com os amigos de Caxias do Sul e demais. Hoje, pelos meios das redes sociais, nós estamos conversando não só para onde que vai ouvir a rádio, mas também por aonde que ela vai até o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, e internacionalmente. Hoje nós temos ouvintes, né, pelas redes sociais, principalmente pela internet, que acompanham. Nós ficamos muito gratos mais uma vez e estaremos sempre à disposição. Enquanto nós estivermos no movimento, o nosso lema é poder divulgar o movimento tradicionalista gaúcho através da imprensa, porque nós fizemos os eventos e vocês divulgam os nossos eventos.
Que bacana, um grande abraço, presidente. Obrigado por ter conversado com a gente e enriquecido aí a nossa manhã com informações da nossa cultura, tá bom? Um abraço, tchau, tchau. Um bom dia, obrigada.